Vem uma primeira pergunta, né? O que é cloud computing? Para vocês aí, qual que é a definição de computação em nuvem para vocês hoje? O que vocês acham aí? Então, computação em nuvem, pessoal, cloud foi um termo utilizado aí para mostrar que você tem um ambiente de infraestrutura de TI fora do seu ambiente, da sua empresa, da sua casa, e ele está armazenado em data centers, né, que são ambientes controlados com vários racks e servidores, e dali você tem essa comunicação e interação com esse ambiente sendo o seu ambiente. Então hoje nós temos a computação em nuvem, cloud computer privada, que você tem o seu ambiente de nuvem dentro da sua empresa. Nós temos a pública, que é a mais utilizada hoje, que é compartilhada com demais empresas, mas cada um com o seu ambiente, né, controlado e seguro. E tem a híbrida também, que você faz essa mescla. E hoje fala-se muito em multi-cloud, né? Então você pode ter várias nuvens públicas e você utilizando esse ambiente aí para sua empresa em vários tipos de nuvens, seja ela Microsoft, Vivo, AWS, Google e assim por diante, tá? Então, iniciando aí a respeito de computação em nuvem, a primeira vez que foi falado a respeito do modelo baseado em nuvem, não tinha esse nome ainda, foi o John McCartney em 61 num evento do Meet, onde ele falou que nós teríamos um modelo que seria baseado em utility, né, em utilidades. E a gente poderia consumir essa nuvem como água e energia, né? Então eu teria a possibilidade de pagar, igual eu faço com água e energia, a mesma coisa para consumir essa parte do seu ambiente de serviços, né? Um pouco mais à frente, já em 2006, a computação pública ela já era uma realidade. Então o Nicholas Kerr, em um evento, falou um pouco mais disso. Ele já entrou com o termo de computação pública, tá? E isso já vinha se iniciando e já era uma realidade na época. Então em 2006 mesmo que foi falado de computação pública. E já com o termo computação em nuvem, a primeira vez que isso foi falado foi em 2006 também pelo Eric Schmidt, que era o atual CEO da Google, né? Então ele falou em computação em nuvem e disse que isso, além de ser uma realidade, passaria a ser algo comum no ambiente de tecnologia, né? E nesse mesmo ano, a Amazon lançou o S3, que era o serviço de armazenamento em nuvem dela. Então foi o primeiro serviço aí de nuvem pública que foi criado, que foi a Amazon S3, que é o serviço de armazenamento de dados, de informações, tá? Então nós temos hoje no ambiente algumas definições, né, no nosso meio que são mais aceitas, né? Então dessas definições, então um dos conceitos que a gente tem de computação em nuvem hoje que é se falado é que a computação em nuvem é um estilo de computação no qual os recursos de TI massivamente escaláveis são disponibilizados sob a forma de serviços por meio da internet para múltiplos consumidores externos. Ou seja, eu tenho a possibilidade de ter os serviços ofertados pela internet e vários consumidores aí utilizando esses serviços da melhor forma possível, da forma que ele achar melhor de acordo com o que é ofertado, né? Mas o conceito mais utilizado hoje é o conceito do National Institute of Standards and Technology, que é o NIST, que ele fala que a computação em nuvem é um modelo que permite acesso à rede de forma onipresente, conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos de computação configuráveis que podem ser rapidamente alocados e liberados com o mínimo de esforço de gerenciamento ou interação com o prestador de serviço. Ou seja, você tem um ambiente de computação, você tem os serviços ali de computação e com um mínimo de esforço você tem a possibilidade de fazer todo o gerenciamento e montar o seu ambiente aí da melhor forma possível, né? Então, a cada dia que passa, a gente tem uma maior facilidade de utilizar a nuvem, né? E acaba que muita gente, a gente sabe que ainda assim, a gente tem que procurar aprender como utilizar a nuvem, mas está cada dia mais simples, mais fácil. É.
para quem conhece de nuvem e quem está iniciando, quando pega a primeira vez parece um bicho de sete cabeças, mas quando começa a trabalhar em cima, vê que é algo muito simples perto do que a gente sempre teve anteriormente, né? Dentro das definições mais aceitas, vocês vão ver na imagem aqui abaixo que os recursos de TI ele, normalmente podem ser físicos ou virtuais. Eu vou falar um pouco dessa questão de virtuais aí, baseados em software, como um servidor virtual baseado em hardware. Então, o que a gente tinha antes seriam os usuários utilizando os recursos de TI que estavam em nosso ambiente. Ou seja, eu tinha uma sala com servidores e esses recursos de TI que estavam nesses servidores sendo consumidos pelos usuários, né? Então a mudança proposta hoje pela computação em nuvem é estar entrando no meio disso tudo a internet. Então o usuário para ele ainda vai continuar sendo algo que para ele não vai ter alteração na sua forma de trabalhar, mas hoje o seu ambiente não estará dentro da sua empresa, né? Vamos assim dizer. Você tem a sua internet e seus recursos de TI estarão em data centers, em ambientes controlados aí, fora da sua estrutura. Então, o intuito hoje é você ter algo transparente para os usuários. Então, independente se você tem uma infraestrutura dentro da sua empresa ou pela internet na nuvem, você vai continuar trabalhando da mesma forma, mas você tem um ambiente aí mais controlável, escalável, com maior segurança e possibilidade aí de gerência melhor, trabalhando no serviço como no recurso de TI como serviço, né? Então esse ambiente na nuvem, a gente fala aí que ele pode ser físico ou virtual. Mais para frente eu vou explicar para vocês, mas já adiantando, antes nós tínhamos servidores, né, o hardware em si mesmo, com toda a sua infraestrutura, seu sistema operacional e suas aplicações para os usuários. E agora a gente tem um conceito de virtualização, né? Então eu posso hoje, em vez de ter 20 servidores num rack para diversas aplicações no meu ambiente, eu posso ter um único hardware com 20 servidores virtuais dentro dele, virtualizados dentro dele. Então você reduziu bastante a questão de recurso de hardware necessário e isso ajudou também a prover a questão da nuvem, né? Então, entrando um pouco no conceito de serviços de nuvem, então o NIST também fala que um serviço de nuvem pode ser um software baseado na web, como uma interface invocada via protocolo de mensagem ou um ponto de acesso para ferramentas de gerenciamento. Traduzindo, você tem toda uma infraestrutura por trás, só que ela vai ser entregue para você como uma página na web, né? Ou então um acesso no servidor diretamente. Então, os serviços de nuvens aí veio para trabalhar de uma forma mais simplificada. É o que o pessoal que eu chama que é o software baseado o serviço baseado em software, né? Então você tem uma infraestrutura por trás, mas você vai ver aquela tela no web ali sua e você consegue fazer toda a gerência e acesso, tá? Alguma dúvida, pessoal? É tranquilo? Se vocês quiserem incluir algo mais aí, fiquem à vontade, tá? Então, as características essenciais da nuvem hoje, né? Quais são as características que temos que ter em mente para que se tenha uma nuvem, né? A primeira é o autosserviço sob demanda. Então, onde se diz a capacidade de prover funcionalidades automaticamente sem as necessidades de interação com o provedor de serviço. Ou seja, hoje, se você tem um ambiente de infraestrutura dentro da sua casa, dentro da sua empresa, você tem que fazer toda aquela configuração do hardware, toda a instalação de sistema operacional, a instalação das aplicações e a partir daí você poder utilizar essas funcionalidades. Com a nuvem, você já reduz um pouco isso, né? Você tem a possibilidade de utilizar isso tudo que você já utilizava, mas sem precisar quase que não colocar a mão em nada, né? Em hardware você passa a não mexer mais. Você passa isso tudo baseado em software. Você faz toda a sua configuração, se for uma infraestrutura como serviço,
de infraestrutura de rede, sistema operacional. Se for só um software como serviço, né? Você tem a sua aplicação, você só instala a aplicação rapidamente ali em questão de minutos e a partir dali você já consegue trabalhar, tá? Uma outra característica essencial é o amplo acesso à rede. Então você tem que ter disponibilidade de acesso à internet aí, independente do dispositivo. Então hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar com o nosso computador, com o tablet, com o celular, né? E da mesma forma você tem a mesma experiência, né, que se estivesse trabalhando diretamente no seu computador. Então, a cada dia que passa aí, a gente tem a melhoria dessa experiência de utilização, independente da forma que você está utilizando, tendo somente internet, né? Temos também o pool de recursos. Então, você tem o uso de múltiplos usuários aí no ambiente, foi o que eu tinha falado atrás. Então, eu tenho ambientes controlados aí, onde eu tenho vários usuários utilizando e temos alocações dinâmicas de acordo com a necessidade de cada usuário. Então, hoje, eu preciso de ter uma infraestrutura para uma determinada aplicação. O meu colaborador que está do meu lado, às vezes, necessita de um outro software. A gente tem a possibilidade aí de utilizar vários recursos no mesmo ambiente aí controlado. Um exemplo aí, você pega a nuvem da Vivo, por exemplo. Eu tenho servidores para determinadas aplicações, eu tenho os chamados containers, né, utilizando Docker para containerização, a gente vai falar isso mais para frente, para outras aplicações, e daí você consegue utilizar vários recursos aí para múltiplos usuários. Tá? Outra questão que se fala muito é a elasticidade, né? Então, para o usuário final, para a gente que está atuando de frente para a tela do nosso computador, a nossa percepção é de recurso, ilimitado de recursos, né? Que é como está falando aqui. Então, parece que eu tenho recursos ilimitados aí para se utilizar. E eu tenho a possibilidade, para quem está atuando com nuvem, de estar expandindo isso para o usuário, justamente sem ele ter a percepção de que é algo que possa estar limitado ou não, né? Então a nuvem vai te proporcionar essa elasticidade aí. E também os serviços serem mensuráveis. Eu consigo ter um controle e monitoramento automático dos recursos. Eu consigo melhorar a minha forma de gerenciar e controlar isso, tanto na questão de recursos quanto na questão de billing, de parte de financeira, né? Porque para quem trabalha com tecnologia sabe que você fazer a mensuração de um recurso internamente é muito mais complexo que na nuvem. Então você tem um ganho com isso, além do monitoramento aí transparente para o provedor e para os usuários, né? O monitoramento fica bem mais simples. Então, pegando todas estas características essenciais, eu tenho dentro dessas características o pool de recursos que fica por baixo de todas essas características que seriam amplo acesso de rede, rápida elasticidade, serviços mensuráveis e autosserviço, né? Então, para certas tarefas de infraestrutura, o usuário pode ele mesmo configurar a sua necessidade e liberar o recurso. Para outras, ele às vezes pode precisar de algum apoio, mas é bem menor que se fosse uma infraestrutura interna, né? Então, é um conceito que a Amazon fala de computação em nuvem. Ela fala que significa o fornecimento de recursos de TI sob demanda por meio da internet, com pagamento conforme o uso, né? Então, quando a gente manda um ambiente para a nuvem, você vai pagar conforme o uso, igual o Teron falou aí da questão de água e de luz, né? E ela ainda reforça que seja para executar aplicativos de compartilhamento de fotos ou de suporte a operações essenciais da sua empresa, você precisa de acesso rápido a recursos de TI flexíveis e de baixo custo. A gente nota que a cada dia essa necessidade de velocidade e flexibilidade, né, nos recursos está cada vez maior, né? Então não dá para fugir mais de cloud computing, de computação em nuvem, né? Então você tem todas essas características essenciais aí para sua computação em nuvem. E qual que é a base da computação em nuvem hoje? A computação em nuvem
o que proporcionou mesmo você ter a possibilidade da computação em nuvem, lógico, além da internet, mas na questão de otimização de nuvem foi a tecnologia de virtualização que eu estava falando. É você ter a possibilidade de ter vários servidores em um hardware único, né? E a partir daí você consegue disponibilizar vários serviços. Então, vamos pegar um exemplo: se você não tivesse tecnologia de virtualização, os data centers que existem aí de nuvem hoje no mercado, que são galpões enormes, às vezes teriam 4, 5, 6, 7, 8 vezes maior do que é hoje, né? E às vezes não era interessante para uma computação em nuvem isso. Então, a computação em nuvem, o cloud computing, ele inicia-se, além da internet e da virtualização, com isso a possibilidade de ter data centers, que são esses locais onde são armazenados os dados e são processados, tá? E também o cluster e o grid para complementar. O que seria o cluster? O cluster é você ter vários ambientes e conseguir fazer a junção daquela infraestrutura sua trabalhando como se fosse uma só, né? E o grid vem na mesma pegada também. Então, com isso proporcionou a computação em nuvem. Então, sempre quando vocês pensarem na base da computação em nuvem, uma das principais é a tecnologia de virtualização, tá? É a virtualização de computadores. Então, você tem a possibilidade, no caso aí de cluster e grid, de combinar o poder de processamento de vários computadores ligados na rede, né, para conseguir executar essas tarefas que antes não era possível. Então, você ganha em desempenho no seu ambiente, tá? Então os clusters e grids aí podem ser tanto permanentes quanto temporários. Então você tem a possibilidade de ter um ambiente automatizado, onde se ele necessitar de mais recurso, ele aciona essa clusterização, essa junção do seu hardware, e quando ele não necessita mais, ele se desmembra e volta ao estado anterior. Tá? Então quais são os motivos aí que levam a empresa a adotar a nuvem, né? Os motivos aí principais hoje é a dificuldade que a empresa tem de planejar a capacidade em ambientes de TI tradicionais. Foi o que eu falei antes. Para quem trabalha com infraestrutura principalmente, é bem complexo você conseguir dimensionar o que você necessita aí no seu ambiente, a capacidade do seu ambiente de TI tradicional. Às vezes você tem um ambiente aí que você não consegue expandir tanto, então você acaba tendo barreiras para crescer, tá? A sua infraestrutura e consequentemente a sua empresa também crescer. A busca por redução de custo da operação de TI. Então, com a computação em nuvem, você acaba tendo a redução de custos em determinados serviços aí para operação de TI e a necessidade de melhorar a agilidade organizacional. Então você tem a possibilidade de crescer mais rapidamente do que se você tivesse a necessidade de comprar servidor, aumentar a sua estrutura de data center, que a gente chama de a sala de servidor, né, para poder crescer. Então com a computação em nuvem ela te dá esse benefício. Então, dos benefícios da computação em nuvem, você tem mudar a forma de financiar a TI de grandes investimentos de capital para despesas operacionais. Então você tem uma mudança, uma quebra de paradigma em questão a isso. Realocar recursos de TI para atividades de negócios principais. Então eu consigo movimentar meus recursos de TI para os negócios que são essenciais para empresas e reduzir os recursos para setores que não têm tanta necessidade de recurso. Procurar utilizar aplicativos que são mais simples e baratos de implementar, utilizar e ter suporte. A gente sabe que muitas vezes, se você precisa de um recurso, você tem que fazer determinados testes, adquirir licença e tudo mais, você tem uma facilidade maior com a nuvem. Você consegue fazer teste primeiramente, né, no seu ambiente, para aí sim poder implantar, o que a gente chama das provas de conceito, né, as POCs. E a possibilidade de aumentar a escalabilidade e flexibilidade, melhorando as condições de responder a condições do mercado. Então a gente pega muito o exemplo de empresas que fazem venda pela internet, né? Então se você
faz a sua venda de dia a dia ali na internet, você tem uma determinada demanda de acessos no seu site. Agora, pensem no seguinte, uma Black Friday, por exemplo, né, a dificuldade que seria com uma infraestrutura dentro da sua empresa para você expandir essa infraestrutura para poder atender um único dia. Com a computação em nuvem você tem essa possibilidade aí e a flexibilidade e, assim, e também complementando a agilidade em expandir o seu negócio. Muitas vezes automaticamente, né? Eu consigo expandir a infraestrutura para trabalhar em cima de um único dia e depois ela retornar ao estado anterior. E além de tudo isso, estimular a inovação. Você tendo um ambiente que você consegue ter flexibilidade nele, escalabilidade, ele acaba te estimulando a inovação. A cada dia que passa, as empresas estão enxergando isso e estão apostando em nuvem para melhorar também as suas equipes de tecnologia da informação. Ok? Então, dando segmento aqui, quais são os principais atores aí da computação em nuvem, né? O que a gente tem aí dentro da computação em nuvem que são os principais atores? Então, nós temos hoje o consumidor de nuvem, que somos nós, quem tem a necessidade de utilizar todos os recursos da nuvem computacional, né? Nós temos o provedor da nuvem, de nuvem. Então, o provedor de nuvem são esses players que tem aí no mercado que vão prover para a gente tanto o gerenciamento do serviço quanto a orquestração do serviço, a segurança e a privacidade. Segurança e privacidade que são dois pontos aí que sempre são muito falados quando alguém está começando com nuvem computacional, né? E às vezes tem medo ainda de utilizar a nuvem por questões de segurança e privacidade. Então, a cada dia que passa, essa questão está melhorando e essa quebra, esse problema, essa barreira aí está se quebrando aí no meio, né? O broken da nuvem, que acaba entrando juntamente com o provedor aí, que eu vou mostrar para vocês aqui. A parte do auditor de nuvem, de privacidade, de segurança e desempenho, que também está junto com o provedor. E debaixo disso tudo tem a operadora de nuvem, né? Que sem a internet aí também a gente não consegue ter o acesso a toda essa estrutura. Então, só puxando um pouco cada uma desses atores, então o consumidor de nuvem, que é chamado de cloud consumer, vocês vão ver muito falando em inglês aí os termos, é o cara que adquire e utiliza os serviços de nuvem, somos todos nós aqui que necessitam dos recursos de nuvem. O cloud provider, que é o provedor de nuvem, ele que é o responsável por disponibilizar os serviços de nuvem para que a gente utilize. O Cloud Broker, que é o broker de nuvem, ele que vai fazer a gerenciar o uso, desempenho e a entrega desses serviços de nuvem e negocia a relação entre o provedor e o consumidor. Então são os players aí de mercado, né? E o Cloud Auditor, que era o auditor de nuvem, que vai conduzir a avaliação dos serviços de nuvem com foco em privacidade, desempenho e segurança. O Cloud Provider, o Cloud Broker e o Cloud Auditor são todos juntos como provedor de nuvem. O provedor de nuvem hoje está fazendo essas três funções, tá? Então hoje você tem um ambiente aí todo gerenciado pelo provedor de nuvem te provendo isso. E a operadora de nuvem, que é o Cloud Carrier, que vai fornecer a conectividade e transporte de serviços entre o provedor e o consumidor de nuvem. Então são as operadoras aí que fornecem internet que vai fazer essa conectividade aí entre o provedor e o consumidor de nuvem.